tem um sistema bem interessante do Banco Central do Brasil chamado SCR, o Sistema de Informações de Crédito. Todo ano, o nosso regulador lança o relatório de economia bancária e o Bacen trouxe dados importantes sobre o endividamento dos brasileiros que eu vou compartilhar em resumo com vocês em um tweet. Em julho de 2022, o SCR identificou 84,7 milhões de brasileiros com saldo devedor maior que zero. Saldo devedor maior que zero é a mesma coisa que falar que a pessoa tem uma dívida que precisa ser paga em data futura. Esse número de 84,7 milhões de brasileiros que possuem alguma dívida é 30,9% maior em relação a junho de 2019, onde esse número era na casa de 64,7 milhões de brasileiros. Em 3 anos, o nível de endividamento aumentou 30,9%. Coisa pra caramba, não é? Em casos de devo não nego, pago quando a justiça determinar, o assunto desse episódio entra em cena. E eu, Gabriel Falck, vou te explicar no detalhe como que o Cisbajude funciona a partir de agora, nesse episódio do Plano Real. Dos mesmos criadores de Citraf, Ciloc, STR, SPB, SPI e demais siglas feias, hoje vamos falar do Cisbajude. Eu tô bem animado com esses próximos episódios aqui do Plano Real, pois a gente vai falar com bastante carinho dos sistemas disponibilizados pelo nosso Banco Central. Essencial para quem quer entender na prática como que os bancos se comunicam com o nosso regulador. Mas hoje é o Globo Repórter exclusivo do Cisbajude. Cisbajude é uma sigla que significa Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário. E a melhor caixinha, entre aspas, que podemos enquadrar esse sistema é como se fosse uma plataforma digital criada pelo Banco Central para coordenar, organizar, controlar e facilitar a recuperação de créditos por ordem judicial. Pausa para não ficar dúvidas sobre recuperação de crédito por ordem judicial. No Brasil, existem situações em que uma empresa ou pessoa possui uma dívida reconhecida pela Justiça, mas não efetua o pagamento voluntariamente. Nesses casos, é necessário que a Justiça tome medidas para garantir que o devedor cumpra sua obrigação financeira. O Cisbajude foi criado lá em 2001, um teco antes do lançamento do Sistema de Pagamentos Brasileiro e do Sistema de Transferência de Reservas, que aconteceu em 2002. Ele foi desenvolvido pelo Banco Central do Brasil, o BCB, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. O Cisbajude é um sistema eletrônico capaz de conectar as decisões do nosso judiciário com demais instituições autorizadas a ter esse tipo de acesso, como o banco e outras instituições do mercado financeiro, permitindo que uma decisão judicial seja executada nas contas de titularidade do devedor em questão, realizando processos como bloqueio de ativos financeiros e de pagamento. Isso significa que, quando um processo judicial envolve uma dívida não paga, o juiz pode utilizar o Cisbajude para localizar recursos financeiros do devedor e bloqueá-los temporariamente a fim de assegurar o pagamento da dívida. Agora vamos supor que a gente abre um banco juntos. Carinhosamente vamos chamar de Banco do Falquinho. Se a gente tiver algum correntista que esteja com um ou alguns processos judiciais rolando e algum magistrado entra com um pedido de bloqueio de recurso, nós, como um banco regulado, vamos receber uma notificação por meio desse sistema, o Cisbajude, solicitando que a gente faça o bloqueio imediato desses valores, liberando eles apenas quando o Banco Central deixar. Banco Central mandou, banco obedeceu. Se desse para a gente resumir um pouco essa ordem cronológica, ficaria assim, Primeiro, o banco recebe a ordem judicial diretamente pelo sistema Cisbajude, que é uma plataforma eletrônica integrada ao Banco Central do Brasil e o Poder Judiciário. Antes de proceder com o bloqueio, o banco verifica a autenticidade da ordem judicial e a legitimidade do magistrado que emitiu. Uma vez que a ordem judicial foi verificada, o banco inicia a busca pelos ativos financeiros do devedor que serão bloqueados.
Esses ativos podem incluir contas bancárias, aplicações financeiras, investimento, entre outros recursos disponíveis ao devedor na instituição. Com a localização dos recursos financeiros, o banco procede aos bloqueios dos valores determinados pela ordem judicial que ele recebeu lá no começo. O banco comunica ao cliente, que é devedor, sobre o bloqueio realizado em suas contas ou ativos financeiros. Essa comunicação, ela precisa ser feita de acordo com normas e regulamento vigente, garantindo a transparência dessa informação em todos os momentos. Se a ordem judicial determinar que os valores bloqueados devem ser transferidos para uma conta judicial específica, o banco procede à transferência eletrônica dos recursos para uma conta indicada na ordem. Isso pode acontecer, mas nem sempre acontece. Por fim, o banco mantém um registro detalhado de todas as operações realizadas em cumprimento à ordem judicial. É obrigação da instituição financeira enviar relatórios periódicos ao Poder Judiciário sobre o status do bloqueio, a disponibilidade dos valores bloqueados e quaisquer outras informações solicitadas pela autoridade judicial. Se a gente for tentar resumir quais ações são possíveis de serem feitas pelo Sisbajude, podemos fazer o seguinte resumo. Consulta de saldo e extrato bancário. Os profissionais do judiciário podem solicitar informações sobre contas bancárias, inclusive saldos e extratos, para verificar se o devedor possui recurso suficiente para quitar aquela dívida. Pode também solicitar o bloqueio dos ativos. Com base nas informações obtidas, o juiz ele pode determinar o bloqueio de valores disponíveis em contas bancárias, investimentos e outras modalidades de pagamento, que vai garantir que esse recurso vai ser destinado para o pagamento daquela dívida corrente. Por último, a gente também tem a opção das transferências dos recursos que ela consulta, além de fazer o bloqueio. O Sisbajude também pode permitir a transferência direta de valores por uma conta judicial vinculada a todo aquele processo que está acontecendo, possibilitando o pagamento ao credor de forma ágil. Para a gente se encaminhar para o final do episódio, eu vou trazer um breve exemplo anonimizado de como que o Sisbajude entra em prática para um bloqueio de pessoa física. Pense uma pessoa que tem uma dívida judicialmente reconhecida, mas não realiza o pagamento por livre e espontânea vontade. O magistrado, utilizando o Sisbajude, emite uma ordem de bloqueio dos valores em suas contas bancárias. Por meio do sistema, é possível localizar todas as contas bancárias que a pessoa tem e bloquear o montante devido. O valor é transferido para uma conta judicial específica e fica indisponível para saque até que a dívida seja quitada. Com essa ação, a Justiça consegue recuperar os créditos devidos ao credor e garantir o cumprimento da decisão judicial. Para a gente fechar o episódio, não saia sem lembrar que o Sisbajude é uma ferramenta fundamental para garantir a efetividade das decisões judiciais relacionadas a dívidas no mercado financeiro. Através desse sistema, o judiciário tem acesso rápido e seguro a informações financeiras, permitindo que a Justiça cumpra seu papel de forma mais eficiente e justa. O Plano Ré dessa semana vai ficando por aqui, porém eu tô sempre falando sobre o mercado financeiro e meio de pagamento lá no meu LinkedIn. Só procurar por Gabriel Falck, clicar em seguir ou mandar um e-mail para falecom@gabrielfalck.com.br. Se você curtiu o episódio, comenta e compartilha, pois ajuda demais a divulgar esse conteúdo que eu produzo com tanto carinho. Te encontro no próximo episódio e até a próxima, pessoal. Este programa foi editado pela Grimório Podcasts.